Vista aérea de uma floresta com o logotipo Sesc TV apresenta. Eu nunca mais me esqueci da primeira vez que sobrevoei a floresta amazônica. Aquela imensidão e todos os seus incontáveis tons de verde entraram em mim. Pensei, toda pessoa deveria ter o direito de visitar aquele lugar uma vez na vida. Ver a Amazônia de cima mudou a minha perspectiva em relação à vida e a imensidão do papel que podemos ter aqui. Passei a olhar ainda com mais carinho e apreço para os outros biomas do Brasil: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas e Pantanal. São eles que moldam o jeito de ser do brasileiro e da brasileira. É como se o grau de destruição dessas paisagens cortassem as nossas perspectivas de horizonte de país e favelas e periferias aumentassem a partir do corte de cada árvore. E ouvir a voz das favelas, periferias, povos tradicionais Maria Zumira de Souza, e outros jornalista. excluídos, uma forma de nos reencontrarmos com a nossa própria natureza. Na tela, trajetórias do ambientalismo no Brasil. Ao fundo, formas retangulares com imagens de tucano, pássaros voando e construções de casas simples. Nós somos um território exposto a toda a violência da cidade. Carai de Eu tenho Cooper, orgulho de Shondaro dizer que Jaraguá, tem urbanista muitas e arquiteto. família no meu território que não fala a língua portuguesa. E não fala por resistência mesmo. Porque tudo que a gente recebe do não indígena até hoje é a violência. Desde a colonização, né, de uma cultura europeia, de usar roupa. Gabriela em Alves, que ativista e a sócia fundadora da religião Perifa essa, Sustentável. E esse estilo de vida, e enfim. Todo esse lugar colonial, ele vem carregado com a violência de tirar aquilo que foi ancestral, que é o contato com a terra. Nosso país é tão rico que não é só indígena, é também afro, né? A gente fala da nossa diáspora que os deuses, os orixás, eles são elementos da natureza. Então, assim, o quanto isso foi marginalizado, demonizado no processo de colonização. Isso foi fruto de uma ideia colonizadora que separou o genocídio indígena, a escravidão de corpos negros, da exploração do meio ambiente. Mas hoje, Ana em Sanches, 2023, pesquisadora a gente e consegue ativista ver que antirracista não tem e separação. socioambiental. A história desse país é a história da destruição. Na tela, A gente Destruição. só consegue entender Sérgio Leitão, desenvolvimento, advogado né, por e meio empreendedor da destruição. socioambiental. Quando a gente fala de colonização, a gente se remete em 1500. Há muito tempo aconteceu. Mas não é. A partir do momento em que uma periferia não tem acesso a uma grama, não tem acesso a uma floresta ou a colher alguma coisa no pé, isso é um fruto colonial. Porque as Manchetes de construções jornais da sobre o cidade, ao verde e decorrer do desigualdades tempo, sociais. foram tirando esses espaços verdes para que ela pudesse ser mais produtiva. Um dos temas que justamente Pedro tem Roberto nos Jacobi, preocupado demais, professor titular que são sênior os do Instituto de desastres Energia e ambientais, Ambiente da os Universidade de eventos São Paulo. extremos, ou seja, quando chove volumes muito grandes de água. Só para vocês se lembrarem, no litoral norte de São Paulo, na região entre Bertioga e São Sebastião, choveu quase 800 milímetros em vários pontos, não em todos, e causou esse desastre com a morte de mais de 80 pessoas. O que isso significa? Os eventos extremos estão aí, não vão deixar de existir, porque o sistema climático está desorganizado. Eu arrisco a dizer, sem medo de errar, que todas as vezes que eu liguei a televisão e vi uma pessoa passando por uma situação de alagamento, desmoronamento, uma violência socioambiental, essas pessoas eram negras, pobres, caiçaras, né, eram de comunidades tradicionais. Manchetes sobre desigualdade social e tragédias climáticas. E aí eu estou pensando nesse componente do racismo ambiental, Gabriel ou ainda mais Mantelli, especificamente advogado de no direitos componente humanos. do racismo climático, que é pensar como que os impactos dessas mudanças climáticas necessariamente afetam essas populações negras, que são populações historicamente marginalizadas, e aí esse componente da vulnerabilidade, né, do ponto de vista ambiental mesmo, se soma com esse componente da vulnerabilidade social. Quem é mais impactado, não só mais no nome vulnerabilizados, mas também nomeando quem são essas vulnerabilidades, como, por exemplo, raça.
É aí, né, na década de 90, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, que se começam a pensar que os povos originários, os povos indígenas, as populações negras, quilombolas e periféricas são de fato as que são mais impactadas, tanto na produção, por exemplo, de energia, questões hidrelétricas, petróleo e gás, como no próprio acesso. Então, quem tem acesso à água, quem tem acesso à energia, alimentos. Na tela em fundo verde, Baré, Povo do Rio, 2014, Tatiana Toffoli. Imagens das margens de um rio. 2 pássaros em galho de árvore. Para nós indígenas, tudo tem sua mãe, né? Peixe, cobra, as caças, tudo. Então tem que matar isso limitado. E tem mais, quando a gente sonha ruim assim, de noite, e a gente às vezes não percebe, vai pro mato, acontece algumas coisas, né? Uma juba dá choque, ou então a cobra morde, tem a ver com comida mal esquentada, com tudo, é assado, mal assado. Se queimar muito, a gente já fica com aquele daí já, né? Os objetos que estão saindo ontem. Aí se a gente for comer, aí fica o nosso corpo, né? Aí o curupira aparece. Eu me lembro que eu estava com 10 anos. Imagens de uma trilha em uma mata fechada. Aí minha irmã mais velha requentou o feijão, né? Assim, mal requentado. Aí antes de a gente ir para a roça, a gente fomos comer feijão. Terminei de comer, fomos tomar banho e foi embora para lá. Então a gente estava na metade do caminho, a gente escutou um grito. Aí minha mãe disse, é pai de vocês. Papai tinha de cortar o bim nessa palha aqui. Minha mãe disse, é teu pai que está gritando, o cachorro está caçando. E nós ia andando, eu ia na frente com a panelinha de água. Aí gritou de novo, mais perto. Já disse, mamãe, isso aí não é papai, não. É curupira. Grito feio. Vamos embora voltar. Aí veio o temporal. Veio o temporal e trovão. Minha mãe era velha antiga, né? Tinha chicanta benzido, tinha pimenta seca, ela torrava e mandava benzer, né? Chegou, fez fogo, botou no fogo. Chicanta. Para defumar. Com que voltou? A curupira chegou até na beira do campo. Bom, Baré, Povo do Rio, é um documentário que trata dessa etnia, né, que vive Maria Zulmira de Souza, Amazônia, jornalista. né, e que tem feito, como todos os outros povos indígenas do Brasil, né, uma grande força, né, para resistir e manter as suas tradições, né. É um pouco do como é que é a vida do Baré, como é que é o prazer de nadar num rio, de colher a sua mandioca, de poder produzir seus próprios alimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, que mostra os impactos que essa etnia sofreu desde o século XVIII, foram pressionados, obrigados a abandonar as suas crenças e seguir uma religião que não era deles, né? Hoje, muitos são católicos e protestantes, né? Mas eles veem aí como a maior parte dos mais de 300 povos indígenas que existem no Brasil, fazendo um grande esforço para não só resistir, mas para existir, ter o direito da existência, né? Esse documentário ele é muito interessante porque ele traz assim um respiro, né? Das situações que a gente vive sempre de violência, sempre falando de violência, ele traz um respiro, um mergulho, uma possibilidade da gente olhar como é a vida mesmo das pessoas, né? Como é que elas podem viver ali, nadando no rio, pescando, produzindo seus alimentos, né? E principalmente conectados, né? Conectados e sabendo que eles fazem parte da natureza. Hoje nós temos a oportunidade de ter como intelectuais e filósofos, né? Compartilhando seus conhecimentos, né, com a gente, por exemplo, o Davi Copenau, Yanomami, e o Ailton Krenak, que foi eleito, né, o primeiro indígena para a Academia Brasileira de Letras. E a gente tem ouvido falar muito no bem viver, que é, sei lá, vamos dizer, que é uma filosofia, né, que é um conceito que os indígenas de toda a América praticam a vida toda, porque eles sabem que o ser humano, que a humanidade, né, é apenas mais
entre todas as espécies que compõem a vida na Terra, né? Para eles é muito claro que nós somos só mais uma espécie e que a natureza não precisa de nós, somos nós que precisamos da natureza. E esse é um entendimento que tem que ficar cada vez mais claro. A natureza está gritando para que a gente ouça o que ela tem a dizer, mas a gente não tem dado muito ouvidos para ela, né? Eu acho que está mais do que na hora. A Amazônia hoje, eu não sou a pessoa para falar de Amazônia, né? Gabriela Alves, ativista Porque eu e não sócia vivo fundadora da isso, Perifa Sustentável. Mas eu sei que eu posso ser plataforma para, e sei aquilo que não pode acontecer. Ela ser vendida e disputada como tem sido, não é o caminho. A Amazônia ela não é só um bem do Brasil, ela é um bem mundial, é global. Então precisa ter proteções globais, muito bem feitas. E principalmente sempre olhar para esses povos com cautela, porque o quantos eles já não passaram por genocídios, né? Eles estão na linha de frente e muitas vezes eles acabam sendo apagados. Não só historicamente, mas também pelo próprio recorte. Qual vida é passível de luto? Como diz Judith Butler, né? Na tela, o que concede a uma vida ser passível de luto? Né, o próprio caso dos indígenas, dos Yanomamis, por exemplo, quando a gente vê o garimpo ali ilegal, naquele território a gente vê mulheres sendo estupradas, crianças doentes pela contaminação. Manchetes sobre Falta de tragédias alimentação, humanitárias causadas pelo garimpo aos Yanomamis. Garimpeiros estuprando, né, mas trocando comida por sexo. Então, assim, não é só uma contaminação de solo, é toda uma Ana Sanches, pesquisadora e uma ativista problemática antirracista que vai e socioambiental. que tenhamos futuras gerações daquela comunidade, né, daquela tradição, daquela cultura. A situação que o Brasil vive hoje, em termos de João Paulo avanço Capobianco, brutal, biólogo e membro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. sobre as populações, sobre os povos indígenas e comunidades tradicionais e pequenos produtores, pequenos agricultores, é de uma dimensão que realmente é inacreditável, ao ponto, né, talvez a coisa mais dramática que simboliza isso é de duas crianças Yanomami sendo sugadas por uma draga de mineração, né? É de uma brutalidade. Só isso deveria ser capaz de fazer todos nós nos levantarmos, nos insurgirmos contra essa violência. Assim também expondo não só o meu território, como vários outros territórios, como vários outros povos. Carai de Cooper, Xandaro Jaraguá, urbanista e arquiteto. De reintegração de posse. São esses processos de reintegração de posse que tiram a vida do povo Guarani Kaiowá. São essas pessoas que têm esse interesse, que vão lá e matam as lideranças, estrupam criança. Essa violência ela não é uma violência que começou ontem ou que vai acabar amanhã, né? Essa violência é uma violência que ela é desde quando o não indígena pisou nesse território e não muda. A gente pode pensar, às vezes, que isso, né, que é diferente, mas não é. A violência ela continua mesmo. A gente continua sobre uma situação de guerra todos os dias. Na tela, guerra. Nós acordamos, rezamos e nos preparamos para saber se é hoje que o Juruá vai tentar tomar Na nossa tela, terra Juruá, de novo. não indígena em Guarani. Se é hoje que o Juruá vai tentar tirar nossa vida de novo. A construtora Tenda pretende construir 80 apartamentos. A área onde será instalado o empreendimento, próxima a 3 aldeias guaranis, teve mais de 500 árvores derrubadas, algumas com mais de um século de existência, que eram preservadas e adoradas pelo povo guarani. Homens, mulheres e crianças indígenas com cocares cantando de mãos dadas. Desde os anos 80... Sérgio Leitão, advogado e empreendedor socioambiental. Desde os anos 80, Marina também, Chico Mendes, infelizmente, pagou com sua vida, né, o preço de toda a sua trajetória e da sua luta, né, e isso mostra a importância que o país consiga ter um debate
onde a contestação ao sistema econômico, ou a contestação a uma série de injustiças, não precisa ser combatida com a violência. Infelizmente, isso ainda é muito presente na Amazônia, porque as pessoas continuam sendo assassinadas quando fazem contestação a interesses que só conseguem se expressar pela violência. Eles não conseguem fazer parte do processo democrático, porque, infelizmente, eles não estão aptos a perder. Eu só fico me perguntando, Pudiruá, quanto vale tudo isso para vocês? A cidade tem muitos prédios abandonados, tem muita área abandonada já na cidade, muito galpão aí, muita área da prefeitura que está abandonado. Por que pegar uma área de Mata Atlântica? Por que pegar uma área do Cinturão Verde de São Paulo? Acho que a pergunta que fica para esse país é quando é que a gente vai fazer a virada da chave, né? Esse é um momento, digamos assim, determinante, porque depois de 4 anos de um governo profundamente desastroso do ponto de vista ambiental, social, né? Se mostrou isso durante toda a pandemia da Covid, e ele se expressava por meio de uma retórica da violência que se traduzia também numa ação efetiva de violência. O que a gente tem que perguntar, não para o governo agora, né, mas para a sociedade como um todo, é como é que a gente consegue fazer um processo de desenvolvimento que não repita os erros do passado. Não quero ficar olhando pelo retrovisor o tempo inteiro, porque isso também, né, nos mantém presos e aferrados a uma dinâmica que a gente deve superar, mas a gente tem que, olhando para frente, perguntar para este país: dá para fazer diferente? Eu acredito que dá, e faço da minha vida, do meu trabalho, todo dia uma luta permanente por isso. Conhecimento é poder. E o poder sempre foi uma coisa exclusiva para uma burguesia, né? Para uma elite. Né? Então, há um elitismo e uma disputa. Porque se você divide o saber, você divide o poder. A partir do momento que as pessoas sentam na mesa para discutir algo, você vai ter que dividir o seu poder. Então, há um distanciamento porque sempre foi uma pauta elitizada. Entretanto, eu volto a dizer que existem grandes pessoas nos territórios que já fazem um socioambientalismo, ou nem é essa nomenclatura, por exemplo, né? Como os quilombos, eles não se consideram ambientalistas ou socioambientalistas. Eles são muito mais do que isso. E aí, como diz assim, 20 anos para cá, né? Aí veio uma dizendo que é herdeira, né? Que era filha de... Sandra de Santos, líder da comunidade quilombola de Dandá. Né? De Cazuza, querendo pra gente sair daqui. Imagens de homens cortando galhos na mata. Nessa terra, os ancestrais de Sandra de Santos trabalharam por muitas gerações. Urubus voam em círculos sob o céu nublado. Os escravos que fugiam da opressão e violência se reuniam onde agora é o quilombo do Dandá. Todos esses décadas a gente... Maria Amália Souza, ambientalista. Bilhões de dólares irem para mãos de grupos, né, grandes, sofisticados, internacionais, e eles nunca conseguiram entregar a proteção da Amazônia, porque não tem como, é impossível. E esse é o grande trabalho que a gente tem feito. São eles os protetores da floresta, e eles têm que ter os mecanismos, eles têm as soluções, eles têm as propostas. E essa aposta, agora que a gente tem dados para demonstrar como isso é eficiente, está fazendo com que o olhar, né, fique mais. Mas é uma luta eterna, né? Toda vez, quando chega a época de seca, as pessoas querem soltar seus balões, outros querem aumentar suas chácaras, e aí vão lá e até a fogo na mata. E somos nós que vamos lá, porque não aguentamos ouvir o choro dos animais morrendo, sabe? E aí, com tudo isso ainda, existem pessoas que se sentem na liberdade de invadir o nosso território e de nos ameaçar. Esse país, ele, né, como diz o Ailton Krenak, ele construiu o seu jardim em cima de um cemitério. E isso cobra um preço muito alto para a sociedade brasileira, que tem que reverter essa trajetória, né, e procurar fazer com que a gente possa, digamos assim, construir novas bases de um relacionamento que não se dê por meio da violência, da discriminação, do desrespeito aos negros, aos povos indígenas, às mulheres, às pessoas de orientação sexual diversa, exatamente para que a gente possa construir uma sociedade que seja democrática. Povos tradicionais, de uma forma geral, assim como os povos periféricos, já têm tecnologias sociais para vários tipos de enfrentamentos.
A questão é, ou essas ideias são marginalizadas, como a própria ideia de saneamento ambiental indígena, são marginalizadas, ou então elas não têm investimento para continuidade de modernização, de mais investimento técnico, de ampliação. Esse é um papel importante para a gente fazer conexão, ouvir, dialogar, construir, respeitar, que é algo que acho que a gente ainda está tentando aí aprender e algumas pessoas talvez nunca aprendam. PS. Destruição da paisagem igual a desertos na alma. Como diz Ailton Krenak, a gente só existe porque a terra deixa a gente viver. Não tem outra coisa que dá vida. É por isso que a gente chama ela de Mãe Terra. No próximo episódio, colocamos luz nas formas de se educar para uma convivência mais harmônica com a terra. Zoom nas mãos de Maria Zumira, escrevendo em uma folha branca. Na tela em fundo verde, mergulhe. Caminhos dos Gigantes, direção. Alois de Léo Animação. 12 minutos, 78 minutos. Brasil, 2016. Ciência e Conservação, Desabraçando Árvores. Podcast de Fernando Lima e Miriam Perilli, desde 2018. A Terra Dá, a Terra Quer. Antônio Bispo dos Santos, editora UBU, 2023. Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá, Práticas e Conhecimentos das Populações. Manuela Carneiro da Cunha e Mauro Barbosa de Almeida, organizadores, editora Companhia das Letras, 2002. Créditos sobem na tela em fundo verde. Produção, Recheio. Apoio institucional. Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Cátedra Sustentabilidade e Visões do Futuro. Realização Sesc TV, 2024 sesctv.org.br. Recheio, conteúdo que fica. Ao centro, em letras brancas, os logotipos. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Cátedra Sustentabilidade, Unifesp Sesc TV.